Esse jantar teve como propósito juntar algumas lideranças do PSDB de diferentes estados do Brasil, que todas elas apoiaram o candidato nas prévias, né? O Eduardo Leite, governador do Rio Grande do Sul. Ele, inclusive, estava presente. O nosso propósito foi fazer um balanço de como estão as coisas hoje. E é um balanço que, inevitavelmente, tem que constatar fatos que são evidentes, né? O primeiro deles é que o candidato que ganhou as prévias, o Dória, já estamos a 60 dias das prévias, apesar de ter tido toda uma exposição ao longo do procedimento de prévias, que foram 3 meses, e também o Eduardo Leite teve essa exposição, ele ganha as prévias e cai nas pesquisas, né? Ainda agora, essa pesquisa de ontem, do Quest, ele, na mesma pesquisa Quest de janeiro, ele tinha 3 pontos, mas de ontem ele tem 2 pontos. Alguma coisa não está funcionando, alguma coisa não está criando, enfim, credibilidade, confiança na candidatura daquele que foi eleito nas prévias. É preciso ver se é possível fazer algo, o que falta a essa campanha, ouvir até do próprio candidato como ele pretende reverter essa situação. Porque o PSDB sempre foi um partido que teve protagonismo desde a primeira eleição em que participou como candidato em 88. Naquela ocasião, elegeu Pimenta da Veiga, que estava nessa reunião, aliás, foi o anfitrião, foi eleito prefeito de Belo Horizonte. E no ano seguinte, na eleição presidencial com Mário Covas. E em 94, chegamos à presidência, com Fernando Henrique, em 98. Enfim, chegamos com um plano, um programa para o Brasil que vivia uma crise longa de não crescimento, inflação descontrolada, e finalmente conseguimos mudar o rumo do país, né? O Brasil, depois de 94, mudou. A inflação passou a ser entendida como ela realmente é, um imposto feroz sobre aqueles que ganham menos, não é? E toda vez que você combate a inflação, você está melhorando a renda dos trabalhadores, você está reduzindo o impacto que essa inflação tem na renda que já é pequena da média dos trabalhadores brasileiros. E é uma falta de emprego, crescimento, quer dizer, precisa haver alguma coisa que modifique esse cenário em que está imersa a nossa candidatura e o nosso candidato, para ver se é possível mudar essa situação, né? E aí conversar mais dentro do partido, porque o Dória teve a indicação a presidente das prévias, pelas prévias, mas ele não teve o partido, né? Ele tem que conquistar o partido, ele tem que fazer um trabalho de agregação e tem que fazer um trabalho que possa levá-lo ao crescimento na sociedade. Senão, nós vamos ficar aí com uma expressão quase nenhuma, né? Num processo eleitoral, que é um processo eleitoral já muito ativo há pouco tempo, há um ano das eleições, agora 8 meses das eleições. Me lembra, até o Chico deve lembrar disso, de 82, né? Foi a primeira eleição da redemocratização. A campanha começou em janeiro. Até um pouco antes, em 81, já havia movimentações e tal. Por quê? Porque o Brasil está ansioso por uma mudança. A grande maioria dos brasileiros quer mudar a situação que está aí. E quer saber com quem que vai mudar. A eleição está polarizada, mas eu, pessoalmente, não acredito nessa polarização. A gente pode construir uma alternativa a essa polarização? Pode. Mas com o que temos até aqui, está muito difícil. Tá bom, vou passar a palavra para o Chico Alves também fazer uma pergunta para o senhor. Oi, Chico, boa noite. Boa noite, Diego. Boa noite, senador. Bom, esse desempenho ruim do governador Dória nas pesquisas é um desafio, né, para a análise dos observadores da política, dos estudiosos até da política, né, que buscam entender por que o governador Dória tem números tão baixos, né, já que ele, como o senhor disse, teve visibilidade durante muito tempo, aí, nos últimos meses, vem tendo visibilidade, está à frente do maior estado do país. Nessa guerra para conseguir vacina, né, contra o governo federal, ele conseguiu um protagonismo indiscutível, né? E a própria administração dele, de Dória como um todo, é bem avaliada
pelos observadores, não sei pela população, mas pelos observadores, a administração dele é bem avaliada. Com a experiência que o senhor tem na política, ao que o senhor atribui esses números tão baixos do governador Dória nessas pesquisas de intenção de voto, senador? Olha, essa avaliação cabe principalmente aos eleitores, ela não está sendo boa. Inclusive, você disse, comenta-se que entre os analistas, o governo dele é bem avaliado, mas não é junto à população, né? Infelizmente, porque se fosse, isso se expressaria em intenção de voto. Eu acho que o governador cometeu alguns erros, mas são erros que se pode enfrentar e encontrar soluções, encontrar alternativas para caminhos que se revelaram pouco promissores do ponto de vista de uma candidatura presidencial. O próprio tratamento da vacina, onde acabou se criando uma situação de antagonismo entre São Paulo e o governo federal. Um antagonismo cientificamente totalmente correto, né? São Paulo a favor e o governo federal contra. Mas talvez tenha passado do ponto e a população tenha entendido que ali havia um viés político mais forte até do que o propósito de atender com o fornecimento das vacinas, né? E não deu o crédito que se podia imaginar que ele teria por ter conseguido, antes do governo federal mesmo, a vacina que veio da China e que ajudou muito no processo de vacinação. Depois tem outras características de comportamento. O governador ele faz um marketing permanente. Muitas vezes esse excesso de marketing não tem resultados positivos. Além do que, ele tem muita dificuldade, sempre teve, maior, menor dificuldade em diferentes momentos, de transitar dentro do partido, né? O PSDB é um partido nacional. Vai do Acre ao Rio Grande do Sul. Tem que conhecer o Brasil bem, saber trabalhar essas peculiaridades, essas características, esses desafios que são diversos em diferentes regiões, embora eles hoje se consolidem fortemente na questão do emprego, desemprego, né, fortíssimo, falta de crescimento, renda decrescente dos trabalhadores, e ter respostas para isso, respostas que inspirem, né, que sejam referências para a população poder ter uma opção de voto na nossa candidatura. Isso não está acontecendo, é preciso entender por quê. E por isso nós fizemos essa reunião para conversar. Reação do governador, reunião de derrotados. Eu não me sinto derrotado nas prévias tendo apoiado o Eduardo Leite. Primeiro que nós tivemos 45% dos votos, com uma campanha absolutamente transparente, íntegra. Não teve nenhum questionamento aos procedimentos que foram adotados ao longo da campanha do Eduardo Leite. Então, não se trata de derrotados, se trata de companheiros do PSDB que têm expressão política, social, histórica dentro do partido e que têm compromissos semelhantes, né? Fazer o melhor pelo país. E, portanto, essa reação do governador é completamente fora de propósito, é uma reação grosseira, é uma reação desagregadora. O partido está precisando de agregação, de olhar ao futuro. Ou seja, estão querendo decretar que não pode debater sobre o escasso desempenho do governador nas pesquisas. Isso não é um problema só do governador, isso é um problema do partido. Isso tem a ver com as eleições nacionais, de governadores, de senadores, de deputados federais e estaduais. E, portanto, isso interessa, sim, e muito ao partido conversar e tentar encontrar saídas.